Hoje vamos falar sobre autoconfiança e carreira, porque a nossa trajetória profissional ela não precisa e muitas vezes não é linear. Acabam acontecendo outras coisas e precisa dessa questão interna, de boas decisões, trabalhar outras habilidades para conseguir chegar onde você realmente deseja. No bate-bola de hoje eu tenho o prazer de entrevistar a querida Cláudia Figueiredo, que é professora universitária com uma carreira jurídica incrível e vem compartilhar hoje um pouco sobre a sua trajetória, explicando como que você também pode fazer escolhas melhores no seu dia a dia para ter uma vida com qualidade, com leveza e ao mesmo tempo resultado. Vamos juntos nessa? Querida Cláudia, que alegria recebê-la aqui no canal. Realmente fico muito feliz que a nossa história começou há alguns bons anos atrás. Eu tive a oportunidade de ser sua aluna na Univale e que fico muito feliz que os nossos caminhos continuam realmente muito próximos, mesmo com essa distância física, né? Eu acho que hoje o online ele permite isso. A gente consegue se conectar mesmo tendo essa questão. Então, seja muito bem-vinda. Agradeço imensamente por você ter aceito o convite. E eu já gosto de passar com uma pergunta. Compartilhe aqui para quem está nos escutando quem é a Cláudia para além do currículo. Olá, Alessandra, muito obrigada. O prazer é todo meu, é uma honra muito grande estar participando. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu te chamo para participar aqui das aulas, dos encontros de grupo, de cursos, porque o teu trabalho é sensacional, tá? Você tem uma pegada assim leve, atual, moderna, de uma produção, né, um aumento de produção sem um aumento de estresse, muito pelo contrário, né? Então, supre uma necessidade que, no meu ponto de vista, é uma necessidade de todo mundo, né? De quem está querendo se desenvolver, de quem está buscando se aprimorar, está buscando uma vida melhor, né? Tem que passar por essa reflexão, tem que passar por esse caminho, tem que passar pelo teu ponto por ponto, porque é muito difícil. A vida atropela, é muita informação, né? Só antes de eu responder a sua pergunta, ontem mesmo, na assistência judiciária, tinha uma aluna que ela estava com aquele smartwatch e ela ficava toda hora olhando, sabe? Ela, é do meu trabalho. Daí eu falei, eu nunca vou ter uma coisa dessa, porque, né, a gente é solicitado o tempo todo e as Uhum, solicitações vêm, as demandas vêm, cabe a gente se organizar, a gente colocar os limites, a gente se uhum. respeitar, ter as nossas prioridades, né, e não deixar, porque o fluxo vem e ele puxa, né? Verdade. Então, eu quero te parabenizar, dizer que eu estou muito feliz, né? Agradecer a oportunidade e estou honrada com isso e estou feliz porque eu gosto muito de você, eu tenho um carinho muito especial. São anos já, né, que a gente se conhece e espero que nós consigamos fazer aí vários trabalhos ainda juntas, né? Porque é sempre uma alegria muito grande. Tá? Você tem que te agradecer. Obrigada. Quem é Cláudia? Eu sou uma professora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou uma pessoa comum. Sou uma pessoa comum, uma pessoa simples, e a gente vai buscando, durante a vida, a gente vai buscando melhorar, né? A gente vai buscando aprender. Eu gosto muito de estudar, estou sempre estudando, só que o estudo não precisa ser só, e eu acho que nem deve ser só numa área técnica específica, porque nós não somos uma área só, né? Ninguém é só o trabalho, ou só isso, ou só aquilo. Nós temos vários papéis, né? Nós temos várias funções na vida. Uhum, Então, eu tenho o papel de amiga da Ali, de parceira de trabalho da Ali, eu tenho o papel de professora, eu tenho o papel de aluna, né? Também de uhum. mãe, também eu tenho que ter um lazer na minha vida. Então, a gente está sempre buscando esse equilíbrio, porque e não é fácil, lógico que não é, né? Eu penso que tem sido cada vez mais difícil em virtude até dessa vida moderna, digamos assim, com todas as Bombardeio de informação. o tempo Uhum. todo, e você tem que estar disponível o tempo todo, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar o outro não vai mais ficar mandando demanda para nós, não tem, né? É a gente que tem a gente tem que ver o Uhum. que a gente pode fazer, né? E assim, eu percebo que às vezes, isso já aconteceu várias vezes comigo, de focar muito numa área e vai, porque às vezes precisa mesmo, né? Uhum. Profissionalmente ou
seja numa outra área, né, de saúde, alguma coisa, você foca muito numa, você já sente a falta do resto. E quando você foca muito na profissional e você esquece, deixa o resto, o resto que não é resto, né? As outras áreas, É. você não se sente bem. Uhum, Vai adoecendo, seja emocionalmente primeiro e depois fisicamente, não tem como, né? Porque nós uhum, somos, olha só, olha o que eu vou falar, nós somos do reino animal, certo? Então a gente tem uma coisa de bicho, né? Nós somos animais, então a gente precisa respirar, tomar sol, ter contato com a natureza. Você não precisa ficar o dia inteiro lá deitado, torrando, não é isso. Mas a exposição ao ambiente aberto é importantíssima para a nossa saúde, uhum, né? A tá. alimentação, o que foi feito de alimento para o ser humano, né? O que o nosso corpo está pronto para digerir, entendeu? O que é Uhum, efetivamente, o que é comida e o que é produto alimentício? O que é fome, o que é gatilho, o que é compensação, porque eu não uhum, estou do meu lado de saúde, não estou cuidando da minha espiritualidade, eu não estou cuidando da minha família, então isso vai desequilibrando, e aí a gente vai uhum, compensar, às vezes, os vícios, né? Ou na alimentação, ou no trabalho, entendeu? Então, uhum, eu acho que o primeiro ponto é a gente tomar consciência do que a gente é. Peraí, nós somos um ser humano, nós pertencemos ao reino animal, existe toda uma bioquímica de funcionamento que a gente tem que respeitar, né? é. Tem um professor, um médico, que foi meu professor no curso, e ele fala uma coisa muito interessante, o Marcelo Cardoso, ele é fantástico. E ele fala sempre o seguinte, que quando, em relação à alimentação, ele trabalha muito com grandes emagrecimentos, e qualidade de vida, longevidade, essas coisas. E ele fala assim, até você colocar na boca, o controle é seu. Uhum, Depois que você ingere, tem todo o processo, né, bioquímico do organismo que vai disparar hormônios, etc. E aí você não tem mais o controle. Que é, para mim, é a grande chave de emagrecimento, de remissão de doenças e tudo mais. uhum, Porque cobrança social é assim, não, faz só um pouco, como de tudo. Ah, faz só um pouco, não exagera, mas não tem como. Você pega uma pessoa diabética e fala para ela, come só um pedaço. Tem, você vai disparar todo, vai ser um gatilho ali para o teu uhum, sistema. A pessoa vai uhum. comer. Então, fica tudo uma cobrança em cima do nosso. Se você tiver força de vontade, você vai conseguir, mas não é bem assim, né? Aquela frase me incomoda muito, né? Ah, o que você faz da meia-noite às 6? Eu respondo na hora, eu Não. durmo. É esse exagero que eu bato muito na tecla de falar, gente, isso não é produtividade, isso não é vida, isso não é qualidade de vida, isso não é sustentável. E a gente está vendo isso, infelizmente, com burnouts, com várias questões de saúde física, mental que as pessoas têm, justamente por elas não se cuidarem, elas não se colocarem na agenda e desequilibrarem várias áreas da vida. A agenda é fundamental, né? A agenda tem que estar escrito lá, a academia, tem que estar hora, né? Tudo. Uhum, Sempre tem que compensar. Você faz um esforço mental grande numa atividade, seja numa atividade de estudo, numa atividade profissional, você teve um desgaste, né? Aí você sai dessa atividade, já vai entrar em outra atividade intelectual, essa máquina vai chegar uma hora que uhum, vai começar a é, falhar, vai pesar muito. Então, dá um tempo, vai, dá uma volta, toma um chá, conversa com um amigo, dá umas risadas, não sei, toma um uhum, banho, caminhar, não sei, sabe? Mas precisa de um ponto de equilíbrio, com né? certeza. E isso Pega vai uma, muito. Opa, pode falar. até no conhecimento ancestral, né? Você pega uma aula de yoga, né? Você faz um esforço, depois que você faz, você compensa. Aí você Uhum, faz o outro, daí você compensa, não é assim? Aí dá um é, tempo. Depois você faz o outro, você sai da aula bem. Você não sai da aula, né, sem energia nenhuma, tudo quebrado, falando, meu Deus, morri, né? Morri, mas uhum, passo bem. Tem que morrer para passar bem, né? é verdade. E isso vai muito ao encontro do que a gente quer partilhar hoje, né, Cláudia? Que é essa questão de
a autoconfiança, como que isso acaba impactando nos nossos resultados profissionais, na nossa carreira, e que vai muito além só do pilar profissional, na verdade. Acho que nós duas prezamos muito por isso, por realmente saber trazer aquilo que faz sentido para a fase de cada um, para a vida de cada um, e que não tem uma receita mágica. Ah, faça isso, 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 que vai dar certo para todo mundo. Mas tem algumas questões que são transversais e que é importante a gente falar aqui. E eu queria que você compartilhasse, Cláudia, sobre a sua experiência. Você trabalha muito com os jovens que estão iniciando carreira ou com pessoas de transição, porque elas começam um novo curso, porque querem iniciar em outra área. Como que você identifica essa questão da autoconfiança para conseguir construir uma trajetória mais sólida e com mais resultado? Na conversa que eu tenho inicial com os alunos, quando chegam principalmente para fazer monografia, ou muitas vezes vêm procurar assim, professora, eu quero uma orientação no curso, porque os meus objetivos são tais, mas eu estou com dificuldade assim, eu não sei por onde começar, né? Uhum, Mas a insegurança maior eu vejo quando eles vêm para o trabalho de curso, né? Fazer monografia, fazer pesquisa. Eu quero pesquisar, mas já começa a dar uma ansiedade. Então, tenho reparado muita ansiedade, muita insegurança, né? A primeira, eu sou professora, né? Mas eu sou um ser uhum, humano. Eu estou lidando com seres humanos, tá? Então, o primeiro toque tem a ver com o que eu estava falando. Que assim, tá, mas o que está acontecendo? Para identificar o que está pegando. E aí, quando você vai ver, normalmente existe essa cobrança do meia-noite às 6, que você tem que uhum, produzir, porque você tem que ter uma vida, sabe, de ostentação. Então, e a pessoa muitas vezes ela nem quer, mas ela não uhum. para pensar. Então, o primeiro passo é a gente olhar para dentro da Sair do gente. piloto automático. A gente dá um passo para trás, né, e observa, tá, mas o que está acontecendo? Eu quero, beleza, eu quero pesquisar, eu quero, né, ter uma área nova, ok, então vamos pensar, porque tudo sempre começa nos nossos pensamentos, né? Uhum, A gente sempre, com certeza, tem que entender o que a gente está fazendo. E o piloto automático está, assim, tomando conta, sabe? Então, essa questão do sono, por exemplo, eu vou escrever, então eu vou virar à noite. Aí eu falo, não vai virar à noite, você vai dormir. uhum, Mas você vai dormir, porque se você virar à noite, o seu texto não vai ficar bom, sua produção no teu trabalho vai piorar, o teu relacionamento vai piorar, e daí tu vai ficar triste, daí vai ser pior, entendeu? Para escrever é um pouco de tragédia, digamos assim. vira uma bola de neve, de más escolhas. Então, o que que faz, o que que realmente é importante, o que que faz sentido, né? Como quem é que a gente trabalha na nossa área jurídica, né? Uhum, Aí, quantas vezes professores já perguntaram em sala quando você fazia graduação, provavelmente no mestrado também, né? O que que você pretende, uhum, né? Então, é muito comum na graduação falar assim, eu quero concurso público, tá? Por quê? Pela estabilidade, tá? Mas o que que você gosta de fazer? Aí a pessoa fica assim, uhum. ué, Porque é bem, muito amplo, né? Concurso público, nossa, uma gama de possibilidades enorme. qual concurso? Qualquer um, entendeu? Tá, mas Uhum, você já se imaginou na profissão? Você foi lá ver como que é? Vai lá fazer um estágio, ver se uhum, você se sente bem, se você consegue se ver executando aquelas atividades, isso aqui vai ser bom para você, né? Porque é o que você sempre fala, a vida é um sopro, né? Então, tem por que esperar, não, vou passar num concurso, como se daí não tivesse que trabalhar, né? Eu vou ter uma estabilidade, pronto, minha vida vai ser uma tranquilidade, né? uhum, Isso não é isso que acontece, né? Então, primeiro é esse ponto da análise. O que que faz sentido para você? O que que é importante? A gente tem que descobrir como a gente quer viver, que tipo de vida eu quero ter, né? uhum, Esse eu acho super importante. Mas em relação voltando à questão ali da ansiedade, a gente tem uma fala muito parecida, que é você fala o ponto por ponto, né? E uhum, eu falo foca no processo, foca no passo. Então, uhum, eu estou no primeiro período, segundo período, e eu quero mérito estudantil, eu quero passar na OAB antes de terminar o curso, ok. Então, como que a gente vai organizar? A gente faz um planejamento, primeiro você vai fazer essas atividades aqui, daí você entra no grupo tal, daí não sei o quê, daí uhum. produz, vai dando.
né? O passo a passo. Só que o foco não é lá na frente, o foco é no passo. Tem que se comprometer com a caminhada. A maioria quer só o resultado e não prepara o que vai realmente fazer com que chegue lá. Exatamente, então o passo. Então agora é o primeiro período, é o segundo período, então agora o passo é esse, cumprir as matérias e já aí pega o nosso checklist, vai vendo, esse semestre é isso, no outro é aquilo, assim, Uhum. como numa monografia, num artigo, né? Chega o primeiro dia, você vai lembrar que isso deve ter acontecido com você também, certamente. Primeiro dia de reunião com o professor, qual é a pergunta? Quem vai estar na minha banca? Entendeu? Meu Deus do céu, não tem nem tema, você já tem tema, né? Mas já está ali sofrendo com antecedência em relação àquele momento que é desafiador, né? Porque, infelizmente, eu não sei como que está hoje, Cláudio, se já mudou, só esse fato de ter esse cuidado, essa orientação já é algo muito bacana que demonstra uma mudança no meio acadêmico, mas de uma maneira geral, ainda tem pouco espaço para esse tipo de desenvolvimento. É muito mais técnico, direcionado para o jurídico, por exemplo, falando da carreira jurídica, do que o comportamento, questões de outras habilidades, que a gente fala das soft skills e outros pontos. Então, a gente percebe que o mercado de trabalho, ele pede muito dessas outras habilidades também. Claro, as técnicas em conjunto com essas outras habilidades. Então, acho que acaba sendo um mix de emoções, eu tentando me jogar lá para trás quando foi o dia da banca, depois no mestrado a mesma coisa. Então, a gente não tem tanta preparação para esses momentos e acaba dando esse mix de emoções, né? É natural, né? É Uhum. natural. Mas se pensa no sofrimento, se desde do projeto, da dissertação, você já entrar nesse clima, né? Claro, tem que saber focar. Opa, o que que eu posso fazer para entregar o meu melhor? Que isso está sob o meu controle. Agora, a forma como o outro vai reagir, o que que vai acontecer, isso não tá. Então a gente só está gastando tempo e energia com coisas que não precisa. Então eu foco no processo, e assim com tudo na Uhum, vida, né? Na carreira, me interessei por uma outra área da saúde, por exemplo. Ok, quer, pensa bem, uhum, é isso mesmo, beleza, vamos? Então tá. Então vamos ver como é que vai encaixar, eu tenho onde eu vou fazer, curso, como vai ser, eu tenho condições de pagar, eu tenho, tem bolsas, eu posso pegar uma bolsa, eu vou ter que abrir mão de alguma outra coisa, uhum, né? A gente só querer, do que eu vou abrir mão, e aí fazer uhum, um planejamento, né? E se mudar a vida ou mudar, não tem problema, a gente ajusta o planejamento e foca na ação que você está tendo nesse momento, para lá frente chegar no resultado. Porque quando a gente uhum. foca no a ansiedade é gigante e você fica inseguro, né? Uhum. Porque faz tudo meio assim, sabe? No, no- no- naquela ansiedade, ai meu É. Deus, será que Porque vai estar parece muito longe, na verdade, é algo muito distante. Quando a gente divide isso, fica mais palpável. Então, no lugar de falar, nossa, eu tenho que escrever não sei quantas páginas e apresentar. Não, o que que eu posso fazer essa semana? Ah, então vou ler X artigos. Depois, na próxima semana, o que que eu faço? Ah, um resumo desses artigos. Eu começo a tentar estruturar o sumário. E aí vou orientando. E assim fica mais palpável, fica algo que realmente a gente consegue alcançar. Senão fica muito distante e aquilo desmotiva no lugar de ajudar a entrar em movimento. exatamente? E aí, qual é a Uhum, técnica que a gente tem que usar? Prazo. Isso é como a gente vai se comportar. Eu tenho que ter prazo e ter uhum, meta. uhum, Tem que saber, eu vou ler então 3 livros, quais livros, onde estão esses livros, entendeu? Ah, um está emprestado, então eu vou substituir na biblioteca, por exemplo. Não tenho acesso, só vou ter acesso a 15 dias, então eu já vou substituir, né? uhum, Porque se eu focar no problema, aí ai, mas é tão difícil, ai, eu não gosto de ler e-book, uhum. entendeu? Então você fica, tá bom, aí você fica se desmotivando, se desanimando, né, e a coisa não acontece. Então, É, você vai montar um escritório, né? Meu Deus, mas eu vou ter que fazer isso. Ah, pronto, já dá uma preguiça. É igual ir para, né? É igual fazer atividade física. Nossa, mas fazer 2 horas eu não vou fazer nunca, tá? Mas começa com 5 minutos. uhum, Fazer o planejamento uhum, passo a passo, e aí vai fazendo um passo de cada vez e vai uhum, ajustando tantas vezes quantas forem necessárias, né? Então, uhum, isso é receita que dá para adaptar,
cada um no seu Não, momento, seus projetos, com a sua dificuldade, com suas habilidades, né? uhum, com Porque a vida não certeza. é tipo, ah, beleza, eu vou passar Não. não sei nada, aí vou ficar sentada lá e minha vida vai resolver. Claro que não, nada é, né? Sempre assim. Uhum. E que bom que você trouxe esse tema, porque, por exemplo, a minha carreira não foi nada linear, nada. Eu comecei com a carreira jurídica, mas eu sabia que eu não queria o direito tradicional. Eu até fiz estágio em escritório de advocacia, fiz estágio no gabinete da juíza, fui experimentando e eu falava, tem alguma coisa em mim que quer outras coisas, e fui buscando. Aí foi quando eu encontrei a mediação de conflitos, e aí eu falei, é isso daqui. É realmente essa área que eu gosto, de ajudar as pessoas a chegarem num consenso de uma forma diferente. Depois disso, eu comecei a trabalhar de forma preventiva com as pessoas. Então, eu comecei a trabalhar com empresas e ajudando profissionais que queriam desenvolver essas habilidades que nós aplicamos dentro da mesa de mediação. E aí foi onde eu falei: é isso. Então, assim, olha só a volta que deu. Não foi uma coisa que já desde o início, já sei exatamente o que eu quero e vai ser para sempre isso. Eu acho que trazer essa questão é importante para quem está nos escutando, que não precisa ser uma decisão tão pesada. Nossa, você vai decidir isso e você vai carregar esse peso para o resto da sua vida. Não, a gente vê hoje pessoas que passaram em concurso público e que depois revisaram alguns pontos e falaram, não é por aí, e ajusta a rota, ou vice-versa, foi para o outro caminho e depois acabou indo para um concurso, ou seguiu áreas completamente diferentes, mas levando a bagagem. Eu acho que isso é importante trazer, né, Cláudia, porque nós somos o somatório de tudo que vivemos. Então, não dá para falar, vou começar do zero. Não, você vai começar com tudo isso que você já viveu. Exatamente. E com isso, você vai tendo seus diferenciais. Uhum, Então, alguma coisa que aconteceu lá no escritório, né? Alguma coisa que aconteceu no fórum, numa audiência de estágio, alguma coisa ali vai dar teu diferencial, né? uhum. Então, eu não queria ser professora e eu não queria fazer direito. Não Olha só. queria. E como que foi parar nesse Ah, eu cenário? queria fazer agronomia, porque eu gostava muito da pesquisa. E o meu irmão ele era pesquisador da Embrapa, em Brasília, e ele fazia mestrado no BNB, e eu ia com ele acompanhar as experiências. Eu adorava, amava, eu era apaixonada. E aí, acabou que eu fiz o vestibular para várias universidades, né? Eu morava lá, e na época, o vestibular era muito concorrido. Uhum. Assim, você não... Era muito ruim, né? Era uma outra visão. Então, você estudante que não fosse procurar um curso ah, ah, pela sua vontade, quero dizer assim, ó, se você fizesse assim, eu vou procurar um que é mais fácil de entrar, isso era uma vergonha, entendeu? Tipo, isso não é postura, essa era a cultura da época. Então, eu tinha atrás dos melhores cursos, das melhores possibilidades. O que, abrindo parênteses, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que procurar sempre o melhor para a gente, né? A gente merece o melhor, né? Muitas vezes tem Uhum. essa questão de não se permitir as coisas, mas tudo bem. Fechando, aí eu entrei e aí eu pensei assim, eu vou ficar no direito, né? E vou ver como é que é. A hora que eu não gostar, eu saio. Né? E isso foi lá, século passado. E aí, acho que gostou da caminhada até aqui. Eu tô curtindo. Então, assim, aí eu trabalhei em escritório lá, né? Depois eu vim morar em Blumenau, trabalhei em escritório em Blumenau. Voltei para Brasília, fiz uns concursos, passei, mas assim, né? Tem 5 vagas, você passa no lugar 20, 20º lugar, né? Então, coisas assim aconteceram, voltei, trabalhei em outras áreas, tá? E de repente surgiu, é o que eu falo de surfar a onda conforme ela vem, né? Eu estava trabalhando na área de eventos, olha só, e aí surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho numa universidade, uma assessoria. Aí eu fui fazer. Dessa assessoria, me convidaram para fazer o doutorado direto e começar a dar aula. Uhum. Mas pensei, tá, mas eu nunca quis dar aula, né? Aí eu cheguei para minha chefe, que era reitora, e falei assim, tá, e se não der certo a aula? Eu nunca dei aula, eu não sei, eu nunca pensei nisso. Aí ela me Uhum. olhou e falou assim,
faça dar. Era assim, né? Ok. E aí eu tirei da cabeça o que eu falo, né? Então ela me colocou a meta, faça dar certo. E pronto, né? E deu, porque isso querendo ou não, naquele momento eu levei um susto. Falei, então tá, vou dar o meu melhor. Eu era novinha, tinha 23 anos, 22, 23 anos. Né? Eu falei, vamos lá, vamos fazer. Foi, Tina, era um curso de administração, no último período, o pessoal já mais maduro, e eu entrei na sala do mesmo jeito que eu entro até hoje, vocês já sabem como que é. Aí tinha duas senhoras que fizeram meio assim no final da sala. Quando viram que eu fui para a mesa do professor, né? Tipo, meu Deus, o que essa criança está fazendo aqui? Né? E era uma matéria de currículo velho. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer para chamar a atenção do direito num outro curso, nessa disciplina? Aí eu comecei a buscar debates com eles, conheci a turma, e a gente foi fazendo debates, e daí já colocamos, produzimos artigos de opinião, depois eu consegui um lugar numa coluna de jornal da cidade, e foi sensacional. Foi sensacional. Aí eu fui, entendeu? Quando eu vi, eu já estava Da apaixonada pela sua disciplina. caminhada. Uhum. E assim foi indo. E aí eu fiquei cada vez mais na universidade. Então, tem a questão um pouco mais para advocacia, mas eu sou apaixonada pela universidade, pelo convívio com os alunos, pela docência, né? Uhum. E eu senti muita dificuldade, como eu fiz doutorado direto, eu senti muita dificuldade na hora de montar a pesquisa, porque no doutorado você tem um trabalho solitário, né? Então, durante o Uhum. doutorado, especialização, fiz o mestrado, tem especialização primeiro e no mesmo ano mestrado e doutorado. E ali, foi naquele momento, tá, que um dia eu falei assim, eu lá quebrando cabeça, né? Aí eu falei, gente, eu vou ter que ajudar a moçada com isso aqui, não é possível. Isso aqui não é tão difícil, pelo amor de Deus. Para que tanto sofrimento? Não tem porquê. Uhum. Não é um bicho de sete cabeças, dá para simplificar isso. Dá para simplificar, é Uhum. gostoso, é interessante, é legal, sabe? A gente pode se estimular, tem todo um lado bacana nisso. Tanto de você se desenvolver, você se conhecer, né? E da forma como você organizar as coisas e ver os resultados acontecendo, que aí vai passar por tudo isso que a gente já falou, que se aplica, que isso que eu te falei, se aplica a tudo. E Uhum. depois das aulas de família e sucessões, né, junto, eu menino dos meus olhos, né, pesquisa nessas áreas, família e sucessões e a orientação. Porque, assim, a gente vê muito sofrimento, como eu passei, né, as pessoas passam por uma insegurança, um sofrimento, muita Pressão. tão, assim, ó, muito difícil, muito medo, totalmente Uhum. desnecessário, de coisas que se fala demais, sabe? Uhum. Se fala coisas desnecessárias que acabam assustando a pessoa antes de acontecer. Então, ela já vai toda amedrontada. Uhum. E isso, assim como na pesquisa, né, hoje eu vejo que isso se aplica a todas as áreas, a área profissional, a área pessoal, porque quando a situação ela se põe na sua frente, você resposta, Uhum. né? Você escolhe, você pode se vitimizar, né? Você pode deixar, mas aí é a vida, né? A vida ela vai voltar, a situação vai voltar até o dia que você enfrentar, né? Exato. Então, senta, respira, e assim, E ó, e dar o melhor em cada detalhe. Eu acho que isso é importante. Você falou bastante disso, e esse foi um reflexo, por exemplo, eu fui completamente surpreendida, porque eu ganhei um mérito, né, quando eu me formei, e era uma coisa que eu não esperava. Eu nem ia fazer a inscrição. Falaram para mim, Ali, faz lá a inscrição. Eu falei, tá, porque eu não comecei a faculdade com esse objetivo. Eu comecei a faculdade assim, eu vou dar o meu melhor e eu gosto de estudar, então eu fiz parte de projeto de extensão, sempre tive o projeto de voluntariado vinculado. Então era algo que fazia parte de mim. E isso acabou sendo uma consequência. Eu gosto de trazer esse exemplo no sentido assim, dê o seu melhor em tudo que você fizer, que as coisas vão surgir. Às vezes não fecha aquela oportunidade que a gente imaginava, mas aparece outra. E na sua experiência deve ter visto várias coisas relacionadas com isso também, né? sem dúvida, sem dúvida. E assim, ó, essa questão de dar o melhor, tá? Ela é fundamental, mas eu gosto de fazer um parênteses aqui, não é uma observação, chamar atenção a um ponto.
o seu melhor não quer dizer que você tem que se matar. Você tem, Claro. e muitas vezes tem essa confusão. O seu Uhum. melhor é o seu melhor possível. Diante do cenário atual, então, por exemplo, eu sempre trabalhei, só que eu tinha uma base familiar que era diferente. Eu sei que tem pessoas que estão fazendo a faculdade já com filhos, em outro contexto social, então tem que adaptar isso para a realidade no sentido, eu darei o meu melhor dentro do que eu posso hoje. E não com essa ideia que você trouxe antes, né, com esse cuidado de não é da meia-noite às 6 da manhã. Não, não é isso que vai trazer resultado. Isso vai te trazer uma doença. Isso aí vai te trazer uma conta que uma hora vem. E não é isso não é sustentável. Então, é dar o seu melhor no que você estiver fazendo, dentro do que pode, claro, sempre estimulando um pouco a mais para buscar esse desenvolvimento, mas sem extrapolar, sem focar apenas na parte profissional, abandonando o resto, que é tão importante, base familiar, o autocuidado, ter tempo para fazer outras coisas, porque senão, para que nós estamos aqui? Não é só para ficar acumulando dinheiro e buscando outras. Não, a gente tem que refletir para não ir nesse piloto, nessa pressão doida. Exatamente, porque essa questão do dinheiro que você colocou, no meu ponto de vista, claro, até um momento, até um ponto, cada um com a sua realidade, até um momento você precisa ter o mínimo para, né? Você Claro. tem que ter uma estrutura. Uhum. Agora, ok, chegou nesse ponto, aí virou uma ilusão, porque você precisa ter um apartamento, uma cobertura na beira-mar, tal, beleza. Aí conseguiu, aí pronto, agora já é pouco. Já tem que ter uma outra, que já sai uma outra. Então, a pessoa fica sempre infeliz, correndo atrás. Correndo atrás de coisas que, no fundo, não precisa. Por quê? Ela, se fizer aquela análise, né, dá o passo para trás, só observar, será que é tão importante assim, né? Tem, tem uma fala que eu acho bem interessante, que é assim, pensa numa pessoa que tem 100 mil vezes mais dinheiro do que você, tá? Tem, vai ter, né? Essa pessoa, pega os mais ricos aí do mundo, sei lá, ou do que eu, né? Tá independente. Essa pessoa, ela vai poder ser 100 mil vezes mais feliz? É, Então, onde está? Onde está? Não está ali. Você buscar uma vida digna, com conforto. claro. Ok, eu acho certo, não tem problema nenhum nisso. Só que também viva, né? Você quer o dinheiro para quê? Uhum. Refletir, né? O que que é sucesso para cada um? Eu falo muito sobre isso, porque às vezes, ainda mais hoje, com as redes sociais, com questões de ostentação e tal. Então, tem que ver se aquilo faz sentido, porque tudo tem um custo. Então, às vezes, a pessoa só olha porque a pessoa conquistou, mas ela não viu o que ela teve que fazer para chegar lá. Então, por exemplo, eu comecei a fundo, que eu gosto de ir muito nessa linha de entender a história das pessoas, e algumas pessoas que eu tinha como admiração, eu comecei a ver qual foi o custo para ela chegar onde ela está. E eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Então, assim, muitos tiveram filhos que eles não participaram da vida dos filhos para ter esse resultado, para supostamente suprir um outro lado, mas eu não estou dizendo, volto ali, tem que ter um mínimo. Eu estou falando da pessoa onde ela já está num patamar que ela não precisa mais daquilo, é um extra, digamos assim, mas ela continua porque quer sustentar naquele lugar. E aí é onde vem a questão. Eu falo que é sempre tempo de vida, é o nosso tempo. Tudo que é um tempo de vida que nós estamos dedicando a cada escolha. Então, será que faz sentido? Será que é isso realmente que quer? E cada um faz as suas escolhas. Agora, tem que tomar muito cuidado para não seguir no automático e vivendo um suposto sucesso que não é bem aquilo que cada um deseja. Gente, a questão da maternidade, né? Imagina como que Uhum, era a minha trabalhando 40 horas e fazendo o doutorado e o mestrado ao mesmo tempo. uhum, A noiva, daí eu falei, olha, a gente vai casar quando eu terminar o doutorado, se for, né? Que era, vamos, não, vamos esperar. E eu só vou ter filho depois disso. Por quê? Porque eu pensava, gente, não é, não é cabível, né? Eu querer uhum. gerar alguém num estresse desse que eu vivo. Isso é um momento agora, mas não sempre com essa reflexão. Olha, não, se for para continuar assim, não. Vamos terminar, ok. Não tinha filho, beleza.
fiz, mas hoje eu faria daquele jeito? Não, porque hoje eu tenho filho, hoje eu tenho marido, hoje eu tenho uma outra vida, então ele também tem Uhum. outro. Mas são os Outras momentos, prioridades também, eu acho que isso é importante. mas são os momentos da vida. Então, Uhum. a gente vai. Tem coisas que a gente não entende, depois a gente entende de uma maneira diferente, né? Tem coisas que a Uhum. gente acha fácil, que depois vê que não fazem mais sentido, porque a gente também vai mudando. Então, o que era uma maravilha, hoje não é mais, e amanhã, o Uhum. que hoje é uma maravilha, pode não ser mais. Então, algo que Uhum. vai fazer de lazer, porque a gente muda, a vida muda, né? Então, se a gente Sim. tem essas ideias fixas de carreira, tem pessoas que são obstinadas. Não, eu quero ser juiz federal. Fala no primeiro período de estudo e vai ser juiz federal. Ok, Uhum. mas às vezes não é isso. Às vezes a pessoa muda, ela muda o entendimento, ela conhece outras áreas, ela tem outras experiências, gosta, mas não se permite porque eu falei. Mas, gente, Uhum. né? É a sua vida, é a sua vida, vai lá experimentar. Então, Uhum. o que eu acho bem interessante de fazer, principalmente quando a gente está ainda na universidade, quando a gente está mais, né, na busca dessa construção, é ter as experiências, sabe? Por exemplo, você entra num curso de direito, vai fazer estágio, surgiu uma oportunidade de delegacia, vai não gosto de direito, não, vai lá ver, vai Para lá. experimentar, para se permitir, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então é muito importante ter essa vivência. Então, pode ter ouvido coisas. Então, a partir de experiências negativas de outras pessoas, né? E tem um Uhum. exemplo, depois eu quero falar para assistir. Ela sempre fala nisso, porque a Kátia, ela era estagiária de delegacia. Uhum. E ela fez direito de família. E eu falava, Kátia, você ainda vem para o direito de família. Você ainda vem para o direito de família. Porque eu tinha um jeito assim, sabe? Mas Uhum. brincando. E ela hoje atua no direito de família, ela é apaixonada pelo direito de família, mas olha só, a gente deve sempre juntar as coisas, né? Unir o nosso conhecimento, né? E não zerar, a gente, como você falou antes, a gente vai Uhum. sempre. Qual é a Sim. área que ela atua? Essa familiar. Todo aquele conhecimento dela de delegacia faz a diferença no dia a dia da prática dela no âmbito do direito. Uhum. Então, ela tinha uma ideia, um foco e mudou. Eu queria ser pesquisadora de laboratório de agronomia, né? Mesmo, o que eu me interessava mais era na questão de conservação genética do germoplasma, essas coisas eu achava o máximo, sabe? Entendeu? Mas eu continuo trabalhando com pesquisa, só que no âmbito jurídico e principalmente no âmbito da graduação, eu dou aula na pós-graduação Uhum. também, né, na área da pesquisa, mas o meu dia a dia mesmo, que faz os meus olhos mais brilharem no âmbito Sim. profissional, é isso aí, é esse convívio e ajudar. Que o que que o professor é um explicador, então você pode ser explicador em várias áreas, né? Uhum. E quando você consegue ajudar alguém a entender algo que não entendia, isso é mágico, isso é Uhum. fantástico. O professor é uma rampa, né? É. Qual é o sempre nas bancas? Qual é a alegria de professor? É ver o aluno voar. Voar, é verdade. É isso que realiza a gente. Uhum. Então, isso tem preço? Isso não tem. Quem quer ficar rico no Sim. Brasil vai ser professor? É lógico que não, né? Mas do que adianta? O que adianta você ter muito dinheiro para gastar com remédio, com tratamento, está infeliz, né? Qual o valor de você acordar, né, animado e entrar, entendeu? Com alegria numa sala de aula agora. Passa a noite toda trabalhando, aí não dorme, não se Uhum. alimenta bem, aí começa a ficar para baixo. Que energia, como é que vai ser essa troca na sala de aula se eu já entrar derrubada na sala de aula? Sim. Exato. Tem, o autocuidado é a base, inclusive trabalhando com o que ama, que é, por exemplo, dá para ver que você realmente fala com muita paixão, você entrega isso em cada trabalho, é algo que me fascina muito também, poder ser um instrumento na vida das pessoas, poder ajudar através das aulas ou das mentorias é algo que me motiva muito. Então, mesmo quando a gente trabalha com o que ama, é importante ter esse autocuidado para não atropelar as coisas, porque aí também vem
vamos dizer, um desafio de não ficar mergulhado naquilo tantas horas, porque a gente gosta. Então, mas eu faço isso tranquilo. Ok, mas você precisa se cuidar, senão você não vai entregar o melhor. Então, quando nós estamos bem, nós somos ainda melhores como profissionais, com a nossa família e outras áreas. Exatamente, é um esforço diário. É. É um esforço diário. Porque nada é à toa, como você falou, tudo exige que você vai dar uma aula, você prepara, quantas horas Uhum. demora você preparar uma aula de 50 minutos? É. A leitura você tem que fazer, né? Então, você faz com prazer, porque você tem aquele foco, mas tem Uhum. que, a gente precisa se segurar, né? Muitas Verdade. vezes, porque tem que ser bom, tem que valer a pena. A gente tem que fazer valer a pena. Cada minuto da vida da gente é muito caro e não volta mais. É. E a gente É, passa tanto tempo no trabalho, né? Então buscar tornar o mais prazeroso possível para entregar o nosso melhor em cada detalhe. E talvez algumas pessoas estejam nos escutando e falando, tá, mas hoje eu não trabalho com o que eu amo. Mas você pode planejar para que isso seja uma realidade depois de um tempo. E aqui exato. entra essa questão. E hoje o online, que é um dos pontos que eu ajudo muito através da minha mentoria, é dar essa liberdade que às vezes no offline você não consegue por uma questão de limitação de tempo mesmo. Né? O online permite escalar algumas possibilidades enquanto você está trabalhando com outro trabalho, para você conseguir fazer essa transição. Então, tem várias possibilidades. Eu acho que a gente falou sobre diferentes pontos bem importantes aqui, Cláudia, como a questão do autocuidado, a questão de trabalhar a autoconfiança, de trabalhar os nossos diferenciais para realmente dedicar em cada detalhe com isso, alcançar resultado. A gente falou sobre não colocar tanta pressão nessas escolhas, porque pode remanejar, não vai ser algo aqui e ali, pode ser assim e tá tudo bem, desde que vá se questionando, identificando. Falamos também sobre essa questão de saber com quem se relacionar, né? Você trouxe a sua vivência de direcionar o papel do professor, então se alinhem com outras pessoas que vocês também admiram, que vocês veem como uma possibilidade de ajuda, não precisa passar por isso sozinho. Tem algum outro ponto que você gostaria de acrescentar, Cláudia? Exatamente. A gente sempre pode aprender com as pessoas e com as oportunidades, né? Então, para tudo isso, a gente tem que estar aberto. Uhum, E esse é um ponto muito que eu vejo muito também. As pessoas se fecham. Ah, não, isso não. Ah, não vai dar. Calma, vai lá ver. Se não der, tudo bem. uhum, Né? O planejamento de carreira. E se não der? Mas você precisa tentar. Se você não tentar, você não vai saber. Se você desistir, você não vai alcançar. Então, a gente tem uhum. que persistir, né? Quem está Exato. estudando para exame de ordem, concurso público, é sofrido? É sofrido. Então, o planejamento de carreira que você falou é fundamental esse planejamento. Eu tenho Uhum, contas a pagar, eu tenho família, eu tenho isso. Então, vamos pensar numa transição. Tem um online para ajudar, uhum, né? Eu não preciso de sair daqui diretamente para o que eu quero. Eu posso precisar dar uma volta, às vezes recuar um pouco aqui, um pouco, né? Fazer um uhum, combo para ter uma sustentação, uma sustentabilidade financeira, para poder depois ir lá experimentar, sem com isso arriscar, uhum. né, a dignidade da tua família, por exemplo. Né? Tipo, daí não vai Exato. ter dinheiro. Não, calma, planeja, faz uma reserva, se prepare para as situações, né? E aí, Uhum, nesse ponto de dar o melhor, a gente tem que se preparar para, né? E trabalhar com a possibilidade de dar certo. Eu trabalhei muito tempo com um evento e a gente trabalhava muito com deadline. Tipo, esse não tem dar errado, porque de um jeito ou de outro vai dar certo. é focar na solução. Imprevistos vão acontecer, a gente vai fazer um planejamento e outras coisas vão aparecer no meio. Mas aí, o que eu posso fazer para solucionar? Acho que esse olhar na solução, no lugar de simplesmente dar força para o problema, é muito importante. Muito, ajuda muito, é fundamental. Hoje em dia eu não consigo trabalhar de outra forma. A gente estava Uhum, conversando justamente sobre esses pontos, né? Que sim. a gente precisa ter essa margem para ajustar sempre, todo Uhum, diariamente, né? Porque a vida é muito dinâmica, é muita cobrança, é muita demanda, as coisas mudam muito rápido e a gente não pode daí se paralisar
então não, sim, então não, Uhum. então para, vamos ajustar, vai ajustando, Exato, certo, dá certo. exato. Exatamente. Ajustando a rota, no lugar de desistir. Não, opa, peraí, então deixa eu rever o que que não está fluindo bem para ajustar e seguir dessa maneira. Porque esse movimento, ainda que num ritmo diferente, dependendo da fase de vida em que a pessoa se encontra, é importante seguir no movimento, porque senão a gente acaba estagnando e aí aquilo vai minando a autoconfiança, vai minando a segurança, e aí para retomar demora mais. Então, é possível também, porém, a gente dá para fazer várias coisas para realmente não chegar nesse passo. Dá para prevenir algumas situações. Se tiver alguém aqui nos ouvindo que esteja nessa situação que já tenha estagnado, não tem problema, não, está tudo certo. Está tudo certo. Vamos então pensar daqui para frente Exato. como é que a gente vai mudar isso, né? Se tem alguém que está Uhum, vivendo, meu Deus, o dia não cabe, eu preciso de 48 horas. A notícia ruim é que o dia não vai ter 48 horas, ele vai ter 24 horas, o tempo não vai parar, as demandas não vão parar. Isso é a vida acontecendo, né? Então, respira, toma aguinha, tá tudo certo. É só questão da gente sentar, organizar e fazer os ajustes. Ah, é sempre uma uhum, tranquilidade? É lógico que não. Mas, ok, não ficou tranquilo? Vamos fazer ficar de novo, né? uhum, Também não adianta brigar com a realidade, entendeu? Determinado do jeito que a gente tinha estabelecido no planejamento, não tem problema. Ah, é ruim, né? A gente fica chateado? Lógico que sim. Mas também a gente não vai parar ali. Ah, tá, ficou chateado e pronto, acabou. Volta. Então, se está acontecendo, volta, respira, tem uhum, jeito. Tem jeito. uhum. Verdade. Ajustar e realmente colocar esses limites que a gente começou lá no início falando, né? De ajustar a agenda, de colocar os limites, de identificar o que é prioridade para aos poucos chegar no estilo de vida que faz sentido para cada um. É muito importante refletir sobre esses pontos, né? Exatamente. Perfeito, Ana. É isso mesmo. Concordo plenamente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Que delícia essa partilha. Eu tenho certeza que vai realmente tocar muitas pessoas que precisavam escutar, tirar um pouco esse peso, pensar a partir de agora em focar na solução, ajustar a rota, pensar na carreira como algo mais flexível, com algo que não precisa vir com essa carga de pressão, e sim como, opa, vou me planejar para alcançar aquilo que eu desejo. Ah, não, eu hoje ainda não consigo, então o que que eu posso fazer para que daqui X meses eu consiga? Quais habilidades eu preciso começar a desenvolver ou melhorar? Então, esse é um ponto importante. Você trouxe que começou a dar aula muito cedo. Eu comecei a dar aula com 24 anos. Então, eu tive essa mesma sensação que você. Entrava num lugar, aquelas pessoas mais velhas olhavam assim: quem é você para me ensinar alguma coisa? E no final, estavam abraçando, alguns chorando, dependendo do contexto ali, da troca, do treinamento. Então, isso é algo que nos motiva muito. Então, esse é um ponto que eu acho que também vale a pena trazer aqui para cuidar com essas crenças limitantes que a gente tem. Porque eu, na época, falava, eu sou muito nova, eu não sei o suficiente, ou isso, aquilo. Claro que a gente vai evoluindo com a caminhada e seguimos evoluindo. Não tem uma linha final para essa questão de desenvolvimento, mas é importante refletir e quebrar um pouco essas verdades que às vezes a gente acaba se impondo, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. Exatamente isso. E tá sempre tudo bem, né? Se a gente for para parar para pensar, tá sempre tudo bem. Porque tem o que fazer. Tem uma solução, tem jeito, né? Eu sou mãe. E aí, eu, desde pequena, eu falo para meu filho, ó, vamos pensar numa solução, independente. Então, quando é muito pequeno, tem relação, né? Os problemas, pode ser em relação a um brinquedo, uma coisa, uma saída, né? Desde pequenininho. Vamos pensar numa solução. Hoje já está com 17 anos, eu falo, tá, mãe, qual será a melhor solução para isso? Eu pensei nessa, né? Falou, solução, Uhum, plano, né? Tem que ter, sim, por que não? Por que não? E aí a gente vai ajustando, porque é um ponto que você sempre fala muito que eu acho fantástico, que é isso. A vida é muito cara, a vida é um sopro, cada momento é muito caro. Então, a gente pode escolher como viver, né? Não vale a pena a gente se dedicar num trabalho que não agregue nada. Agora eu preciso, ok? Então vamos planejar, agora eu preciso. Agora. Mas uhum, mesmo assim, nesse dia a dia desse trabalho que ele não está fazendo bem, vamos buscar alguns ajustes
nesse contexto, o que é possível fazer para melhorar, né? E é isso, não tem por que a vida não ser leve, não tem por que a gente achar que a vida é maravilhosa. É A vida é verdade. maravilhosa. A gente tem a situação ali, a forma como nós escolhemos lidar com essa situação é que faz toda a diferença. Então, claro, a gente não está dizendo que vai morar numa bolha, que as coisas não vão acontecer. Não, não é nada isso, nada disso. Mas vale a pena ficar estressado, tratando tudo com pressão, tudo para ontem, como se fosse questão de vida ou morte, quando não é, quando não estamos falando de algo de saúde, de que está no hospital, que está numa situação. Então, para quê se colocar sob essa pressão, né? Dá para a gente até pensa melhor estando mais tranquilo. Então, essas emoções à flor da pele dessa maneira só prejudicam a situação. Que delícia, Cláudia, de partilha. Espero que tenha inspirado muitas pessoas que estão nos escutando aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, deixem aqui nos comentários, que a gente tem todo o prazer em fazer parte realmente da caminhada de vocês. E, Cláudia, você tem alguma indicação de livro, filme, que possa ser relacionado ao tema, ou que seja outra coisa, mas que tenha tocado a sua caminhada até aqui? Tem uma grande literatura aí bem interessante, eu gosto muito daquele livro do Essencialismo, né? Ah, maravilhoso. Sabe qual é que é o mais importante, que eu acho mais importante? Leia algo que você goste, faça o que te dê prazer, sabe? Dê atenção naquilo que te faz sorrir, né? Vai caminhar, bota o pé no chão, sabe? Tenha contato com um bicho de estimação, um bichinho de estimação, saia passear com esse bicho, faça, sinta bem, sinta leve, sabe? Pare um pouco, olhe as coisas, os detalhes, né? Tem tanto detalhe lindo na vida da gente. Tantas pessoas não têm essa oportunidade, né? A gente acorda, se a gente acorda, é porque a gente está vivo. Então, só aí, entendeu? Agradeça. Agradeça as coisas boas. As ruins a gente vai administrando com todas as dificuldades que são normais da vida de todo mundo. Acho que essa é. Linda mensagem para encerrar com tudo esse nosso encontro, Cláudia. Realmente, eu falo que em cada canto um encanto, porque é isso, se nós tivermos os olhos realmente abertos para identificar a beleza no nosso dia a dia, mesmo naqueles dias desafiadores, nós temos motivos para agradecer. E às vezes a gente está tão focado em algo que está por vir que não consegue agradecer tudo que já conquistou até aqui. Porque hoje eu tenho certeza que todos que estão aqui nos escutando já vivem alguma coisa que já foi um sonho, que já conquistou alguma coisa que lá atrás era algo que parecia muito distante. Então vamos saber também aproveitar e reconhecer isso durante a nossa trajetória. Muito obrigada, Cláudia. Desejo tudo do melhor na sua carreira, na sua vida pessoal. Conte comigo, mesmo longe, a gente está com várias coisas, em breve novidades aqui para todos. E obrigada pela sua partilha. Isso foi um prazer enorme. Se deixar, a gente passa o dia conversando, porque assunto não falta. Agradeço muito, estou à disposição, agradeço a atenção e paciência de todo mundo que ouviu, que está nos assistindo até agora. E é isso, estamos aí à disposição. Aí vamos seguir de uma maneira leve, tranquila, não vale a pena de outro jeito. Vamos fazer valer a pena cada minuto, né, Ana? Obrigada. Exatamente. Muito obrigada também a todos que nos escutaram aqui. Um beijo e seguimos juntos nessa linda trajetória, aumentando essa rede. Pega esse vídeo, já compartilha com outra pessoa que precisa escutar essa mensagem também. Até a próxima!